como é que vocês veem a convergência do futuro, se tanto? Obrigado. Acho que tem mais dois pedidos ali, vamos acumular 4. Por favor. Eu vi claramente um desenho... Por favor, podia se identificar, por gentileza? Zinner. Eu vi claramente um desenho de que a tendência da China se tornar um império do meio, um império central nas próximas décadas, digamos. Quando nós olhamos para trás na formação dos impérios, no seu crescimento, esses impérios incomodam muita gente. Hoje já a China incomoda muita gente na área comercial. A minha pergunta é quais são as ameaças nesse caminho que vocês traçaram para a China, tão vitorioso, inclusive, e que outros incômodos ela vai causar ao status quo. O status quo somos nós hoje. Estamos incomodados comercialmente, estaremos incomodados politicamente, estaremos incomodados militarmente. Como é que é essa visão desse império que desponta aí? Por favor. Mauro Laviola, da AEB. Eu tenho curiosidade de saber a opinião da mesa sobre um ponto que não foi abordado nesse painel nem no anterior. É a questão de uma declaração do Brasil há uns 5 anos atrás, de que aceitaria a China como uma economia de mercado. Mas isso juridicamente não foi implementado. E se esse fato, que eventualmente está engasgado na garganta do chinês, pode prejudicar as relações bilaterais? Obrigado. Acho que nós temos um estoque de 4 perguntas iniciais. Não sei se acumulamos mais. Ok. A chefa mandou, a Madre Superiora mandou acumular mais 2. Não. Tinha uma pessoa pedindo ali. Ali, à direita. Alô? À direita aqui, ó. Ele pediu aqui. Bom. Oi. Meu nome é Thiago, sou analista do Conselho Empresarial Brasil-China. Minha pergunta, tanto para o professor Paulo Roberto quanto para o professor Oliver, é sobre um aparente paradoxo da política externa brasileira, que é, de um lado, parece que se dá muita importância à China nesse âmbito multilateral, dos BRICS, do G20, e, às vezes, como falou o professor Paulo Roberto, sem se ver da China um interesse tão grande nisso. Por outro lado, no âmbito bilateral, essa importância não é tão grande. As reuniões com a China não acontecem tanto, as missões não acontecem tanto, e nesse ponto você vê um potencial grande de vantagens em investimentos, em comércio. Então, eu queria saber qual a opinião de vocês, por que dessa diferença na importância no âmbito multilateral para o âmbito bilateral. Obrigado. Obrigado. Mais 2. Alguém tinha pedido ali? Eu sou o Nelson Franco Jobim, editor internacional na TV Brasil. Eu ouvi um representante chinês dizendo, numa conferência do Forte de Copacabana, que a China aprendeu com os erros da Alemanha e da União Soviética, ou seja, a China não pretende se tornar uma potência hegemônica, não pretenderia liderar o sistema. Então, a minha pergunta é se a gente está discutindo governança global, como se a China fosse assumir o lugar dos Estados Unidos e reproduzir o século americano, uma coisa assim, quando a própria ideia dos BRICS é que o mundo vai ser um mundo multipolarizado, com China, Estados Unidos ainda como uma das maiores potências mundiais, Europa se conseguir resolver seus diversos problemas e aprofundar a integração, Japão, Índia, que está esquecida nesse debate, mas vai avançando lentamente e terá o status próximo, pelo menos, da China. Então, queria colocar essa questão da governança global, quer dizer, o desafio da governança global é como governar o mundo com uma oligarquia, vamos dizer, de grandes potências. É mais ou menos a fórmula do Conselho de Segurança, mas havia claramente 2 grandes potências acima de todas as outras, e no mundo do futuro haveria um equilíbrio maior. Então, a questão que eu gostaria de colocar era essa. A gente fala aqui como se a China fosse criar um G2 com os Estados Unidos, mas a China já recuou, não tem interesse em ter tanto envolvimento na solução dos problemas globais, está mais interessada em fortalecer o seu próprio desenvolvimento
econômico numa perspectiva nacionalista e não internacionalista. Muito obrigado. Obrigado. A última pergunta, Ia Walsh, pensando aqui, né, um dos patrocínios, que é a parceria do SEBRE com o DIFADI, quer dizer, é uma preocupação de quem está de fora entender essa agenda que é BRICS, que é Brasil-China. Então, é uma pergunta bem simples, enfim. O Brasil tem que pensar a China, dado o tamanho da China na economia mundial, né? Isso aí é uma reflexão obrigatória no nosso caso, né? Tem um lado umas pessoas que veem alguma identidade, interesse entre Brasil e China, embora isso tenha... Né? E, outro lado, esse painel está mais mostrando a dificuldade de você ter uma agenda comum. Então, eu faria uma pergunta bem objetiva. Apesar de todas essas diferenças entre Brasil e China, né, quais seriam os pontos que vocês consideram que existe algo realmente, uma agenda comum que pode ser pensada no caso Brasil-China? Quer dizer, o Reino Unido, uma União Europeia, os Estados Unidos, quando olharam Brasil-China, falaram, nessas questões aí, esses dois provavelmente vão apresentar alguma proposta comum. Muito obrigado. Para responder, eu acho que manter a mesma sequência original. Paulo, olha. Tá bem, obrigado. Bem, eu vou passar a primeira pergunta da Cláudia Antunes, que se dirige mais ao Oliver. O Henrique Kistler falou do crescimento da desigualdade. Realmente, a China é um exemplo único na história econômica mundial de maior crescimento sustentado durante mais de 20 anos a altas taxas e de maior crescimento na aceleração da concentração de renda jamais vista na história do mundo, talvez alguma outra época, mas não registrada como é. Ou seja, um coeficiente de Gini que sai de 0,25 para 0,48 hoje, provavelmente vai ultrapassar o Brasil daqui a 5 anos, na faixa de 0,52, 53, como é o nosso hoje. Isso é visível no cenário social urbano da China, não é? Carros importados de luxo, apartamentos de 45 milhões de dólares, uma imensa riqueza aparente, bilionários chineses, segundo o país que mais tem bilionários no mundo, depois dos Estados Unidos. Isso vai continuar, apesar de que o presidente atual, o Hu Jintao, que vem de uma extração popular, digamos, está muito preocupado com isso, fala de redução das desigualdades, investimentos no campo, infraestrutura social, etc., etc. Eu acho que é mais um gesto político do que traduzido em termos concretos, não é? A China, a despeito do seu dirigismo e da sua aparente autocracia do Partido Comunista, é uma grande dispersão de iniciativas, né? Os déspotas das satrapias chinesas, ou seja, os dirigentes dos partidos nas províncias e nas municipalidades têm muita autonomia para expropriar camponeses, implantar novas fábricas, criar condomínios, ou seja, essa concentração de renda vai continuar. E provavelmente a China não vai seguir o caminho do Brasil, de uma redistribuição pelo Estado, que é o que o Brasil faz hoje, não é? Apesar de que a nossa desconcentração de renda, a diminuição do Gini deve tanto à estabilidade, por um lado, a investimentos sociais continuados durante muito tempo e, claro, a políticas ativas de redistribuição de renda diretamente pelo Bolsa Família, etc., que tem também talvez 1/3 da responsabilidade na diminuição das desigualdades. A China vai continuar um país capitalista selvagem, não estilo americano atual, mas estilo engelsiano de um século e meio atrás, né? Um capitalismo desenfreado, e eu não vejo realmente, a despeito de que alguns dirigentes políticos chineses venham afirmar o tema da diminuição das desigualdades, eu não vejo mecanismos econômicos sendo implantados. E o mercado vai resolver. Não sei se as pessoas sabem, a mão de obra na China já saiu daqueles 30 ou 40 dólares por mês para mais de 250. Está faltando operário especializado na China. Então, o mercado, o capitalismo, o desenvolvimento econômico, as demandas externas e o próprio consumo da sociedade chinesa vão elevar os padrões salariais na China, e com isso vai haver... É um manual, é o textbook, né? Economics 101. O capitalismo vai se implantar na China e vai ter os efeitos distributivos, não dirigistas como no Brasil, mas de um lado mais descentralizado, não é?